bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre estudar fora do Brasil, idiomas, sem pagar, é isso? Então vamos lá pro vídeo, solta a vinheta! Eu falei pra vocês que a gente tava voltando, que a gente ia voltar e aqui estamos! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades de estudar idiomas em outros países de graça. Mas primeiro não se esquece, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, deixa sua curtida depois e compartilha com os amigos pra gente divulgar conteúdo gratuito de como economizar dinheiro. Como vocês sabem, um dos objetivos meu e do Matheus quando a gente saiu do Brasil era aprender outros idiomas, né? Criar uma bagagem de idiomas aí pra quando a gente voltar pro Brasil. E quando a gente se mudou pra Itália, estudar o italiano não era só aprender mais um idioma, mas pra gente se tornou algo que a gente entendia como quase que uma obrigação, uma necessidade, por estar tirando a cidadania italiana e toda vez que a gente tivesse aquele passaporte, ser cidadão de um país e você não poder entender aquele idioma não fazia muito sentido pra gente. E aí a gente primeiro começou a fazer umas aulas meio autodidatas. A gente comprou livros, vou deixar depois os links aí na descrição pra vocês. Também tem o Facile Facile, que acho que foi o que a gente mais gostou, e aí depois eu passei pra minha irmã com a minha mãe também usar, então não tá aqui comigo. Mas depois disso a gente começou a sentir falta de um contato direto com a língua. Apesar da gente estar indo no Comune, da gente estar falando com as pessoas, a gente sentiu falta de um professor corrigindo, sabe? E a gente começou a procurar por aulas gratuitas. A gente encontrou na Universidade de Pisa, e descobrimos, na verdade, que a maioria das universidades acabam tendo esses cursos para estrangeiros. A maioria das vezes é feito pelos alunos de letras da universidade, como aulas extracurriculares, né, para complementar o currículo. Mas é muito bacana, além da oportunidade de conviver dentro de uma universidade local, de ter contato com os alunos. A gente fez excursões, assim, gerou um monte de outras coisas muito legais para outros vídeos. Esse curso que a gente fez na Universidade de Pisa, a gente teve que pagar uma taxa para se vincular à universidade, mas é algo bem simbólico, na verdade, só para criar essa carteirinha. E deu acesso a gente à universidade, a gente fazia essas aulas, era uma vez por semana, mas eles criavam outros conteúdos, outros eventos, sessões de filme toda semana, filmes clássicos italianos, e aí tinha aluno alemão, tinha aluno grego, tinha aluno de tudo quanto era canto, inclusive nós brasileiros, a gente conheceu outros brasileiros lá. Na Itália especificamente, como eles recebem muitos refugiados, muitos estrangeiros, e para essas pessoas conseguirem o visto de permanência, eles precisam ter um nível mínimo de italiano. Então existem várias escolas que são parcialmente financiadas pelo governo que oferecem cursos de italiano para esse nível básico bastante acessível. Nós encontramos uma escola que tinha um valor relativamente baixo, por ser uma escola realmente de idiomas particular. A gente pagou 50 euros por 4 meses de aula. E era uma professora excelente, assim, muito boa mesmo, com material, tudo certinho. Ela corrigia bastante, a gente fazia provas, então ajudou muito nesse contato com o idioma também. Então foi dessas duas formas que a gente acabou trabalhando o nosso idioma na Itália. O que eu quero deixar aqui registrado para vocês procurem as universidades, procurem opções de escolas que oferecem esses níveis iniciantes de italiano para refugiados, para estrangeiros, porque existe. E aí, como eu já falei para vocês, a gente se mudou para a Irlanda por uma questão, né, a escolha do país também foi uma questão deles falarem inglês. Oficialmente, a Irlanda fala gaélico, que é o irlandês deles, mas desde que a Inglaterra colonizou o país, eles adotaram o inglês e apesar de não ser oficialmente a primeira língua, é o que eles falam todos os dias. Existe sim rádios em gaélico, o serviço público sempre tem a opção dos dois idiomas, mas a grande maioria fala só inglês. Os mais jovens aprendem o gaélico na escola, mas como se fosse uma segunda língua que eles nunca mais voltam a falar. A maioria deles não sabem falar, sabem palavras soltas. Eles têm, claro, uma base britânica de inglês, então pra gente foi diferente no começo, porque a gente no Brasil aprende muito o inglês americano, né, dos Estados Unidos. Aqui na Irlanda, eles têm os centros de educação que eles chamam de ETB, Education and Training Board. Esses centros de educação, eles oferecem cursos diversos e cada cidade, cada região tem o seu. Então aí no começo vai ter normalmente mais uma ou duas iniciais para referenciar a região.
Quando a gente estudou em Dublin, a gente estudou no CDETB, que era City of Dublin Education and Training Board. Quando a gente estudou em Wexford, a gente estudou no LW... Era LW? Era isso, porque era de Wexford. Então, cada região tem o seu. E esses training boards que eles falam aqui, eles têm de tudo quanto é tipo de curso. Desde cursos artísticos, de pintura, bordado, a cursos mais profissionalizantes. Por exemplo, cursos de contabilidade básica, né? Alguns cursos para te inserir no mercado de trabalho. Mas eles sempre têm o curso de inglês para estrangeiros, porque esses centros são, na maioria, em boa parte deles, financiados pelo governo, né? Então eles são privados, mas são financiados pelo governo para fornecer cursos gratuitos. A gente teve que comprar o livro quando eles pedem para comprar o livro. Aqui em Mullingar, por exemplo, eles não pedem a compra do livro, eles vão fornecendo cópias de material. Mas em Dublin existem vários centros, porque a cidade é gigantesca para os padrões irlandeses, né? Mas é grande. E a gente fazia no centro de treinamento que era perto da nossa casa, era bem pertinho da nossa casa, e eles pediram pra gente comprar esse livro. Então esse foi todo o gasto que a gente teve. É um livro bacana e a professora era fantástica, ela era muito boa, tem vários níveis, né? Eles dividem o inglês em 5 níveis lá, desde o bem iniciante, da pessoa que não sabe falar nada, que eles vão pegar os objetos e te falar o que é, até um intermediário, né? Eles vão até o B2. Quando a gente fazia esse curso em Dublin, a nossa carga horária era de 3 vezes por semana, 2h30 por dia. Eles tinham opções de manhã, à tarde e à noite, ou seja, eles eram muito flexíveis. Quando nós nos mudamos para Wexford, o centro era bem menor, porque a gente morava numa cidade de 3.500 habitantes e o centro era vizinho da empresa que eu trabalhava, era bem fácil. E eles não tinham turmas abertas. Quando a gente entrou em contato, eles abriram uma turma pra gente, no horário que a gente podia depois do trabalho. E a gente também fazia, a professora era super gentil e ela adaptou todo o conteúdo pro nosso nível de inglês, já que a turma era praticamente particular. E de novo, a gente não pagou nada. Quando nós nos mudamos para Mullingar, que é um pouco maior do que a cidade que a gente morava antes, aqui tem em torno de 33 mil habitantes, 35 mil, aqui já tinham turmas abertas e a gente entrou numa turma já iniciada, que tá tudo parado agora por questão da pandemia, mas sempre tem. Então todos os lugares que a gente já morou aqui na Irlanda, dá para encontrar. E dá para encontrar outros cursos também. Então se você já mora aqui na Irlanda e tá interessado, entre em contato com esse centro perto de você. Outra coisa que a gente encontrou aqui na Irlanda, como é um país falante inglês, vem muitas pessoas de outros países para fazer cursos para professores de língua inglesa. Então existem escolas que dão esses cursos para treinar esses professores, e como essas aulas são aulas de treino para os professores, os alunos têm aula gratuita. Então existe essa possibilidade também de fazer aula numa escola grande, que cobram cursos caros muitas vezes, mas de graça, nessa metodologia de professores que estão estudando. Não é ruim, é bem bacana, você tem contato com metodologias diferentes, mas é bem legal e é uma outra troca de experiência com outro tipo de público. Então procure, é uma outra possibilidade. Tá vendo como eu preciso da cidadania? Vocês só conseguiram estudar de graça porque vocês tinham cidadania. Não, senhor. Você só precisa estar regular no país. Então, se você tiver qualquer tipo de documentação ou visto que te permita estar no país naquele momento, você pode sim estudar nesses locais. Então, a cidadania não é um requerimento. É muito bacana, é uma troca de experiência e de cultura muito intensa, não só com o país que você está morando, mas com todos os imigrantes que estão vindo para esse país e entendendo o que traz eles aqui, e o que faz eles deixarem os seus países, que às vezes é como a gente, a procura de uma experiência nova, ou às vezes é uma necessidade extrema de fugir de uma guerra, de uma situação extrema de fome. Então assim, traz muita reflexão também. E assim, no geral, aqui na Europa pelo menos, todos os países oferecem cursos desse tipo, sem nenhum custo ou com um custo muito pequeno, simbólico, para estrangeiros. Nós temos primos queridos que moram em Londres. Eles estão estudando inglês lá também gratuitamente. Nós temos amigos na Alemanha que também encontraram cursos de alemão gratuito. Então, assim, existem opções
procure, se informe. O que é importante é você estando legal no país, tendo cidadania europeia ou não, você estando legal no país, você pode sim procurar. Então se informe, procure as universidades, elas sempre dão muitas dicas. Procure o comune local, a prefeitura, os centros de assistência social da sua cidade, da sua região, que eles vão te dar essas informações. Vamos agitar o compartilhamento de informação. Deixa aqui nos comentários se você tem uma dica de uma escola, de um curso, de uma forma que você fez gratuita. Vamos trocar informação, né? Vamos dividir para multiplicar. Deixa nos comentários as suas dicas, as suas observações e a gente vai trocando informação. Antes de eu terminar esse vídeo, eu preciso falar com vocês. Os nossos vídeos estão sendo utilizados em outras plataformas que cobram para compartilhar o conteúdo. Eu queria deixar muito claro, a gente faz questão, eu e o Matheus. Sem a nossa permissão. Isso é importante, sem a nossa permissão, sem o nosso conhecimento, né? Chegou a nós através de um de vocês que comentou aqui pra gente e nos alertou sobre isso. A gente quer reforçar que nosso conteúdo é gratuito. A gente disponibiliza informação porque a gente quer que o máximo de pessoas tenham acesso à informação correta de forma gratuita. A gente divide isso com vocês aqui no YouTube e nas nossas mídias sociais. Então segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook. A gente está começando a movimentar as mídias lá. @ quem casa não quer casa. Matheus vai colocar os links aqui na descrição, ele é bom nisso. Mas assim, por favor, ajude a gente. Se você chegou nesse vídeo por um canal pago, por um site que está te cobrando um curso para dividir com você conteúdo gratuito, deixa no comentário aqui pra gente que a gente vai tentar ver o que a gente pode fazer para que isso seja gratuito sempre, tá bom? Então é isso, a gente queria dividir com vocês a nossa experiência de aprender idiomas fora do Brasil, como fazer isso sem gastar dinheiro, que esse é sempre o nosso objetivo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!